pessoal, boa noite. Meu nome é Viner Araújo, sou membro do canal Equilíbrio Político e hoje estou aqui com dois convidados, Paulo Gabriel e Hudson Mendes, para um debate político sobre vários assuntos aí. Queria dar esse tempo inicial aí para estar dando um tempo de consideração aí para os nossos convidados estarem falando. Vou começar primeiramente aí com o Hudson. Hudson, quais são as suas considerações iniciais aí? Boa noite, Viner. Boa noite, Paulo Gabriel. Para mim, cara, é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês nessa noite de quinta-feira. Vamos por esse debate, por essa conversa, essa reunião sobre diversos assuntos que se trata do nosso país, do que está acontecendo nesse momento tão crítico da nossa economia, da nossa saúde, não só no Brasil, mas em âmbito mundial isso, né? Essa pandemia que veio aí nessa hora menos esperada. Paulo, suas considerações iniciais? Bem, primeiramente, boa noite, Viner, boa noite, nosso convidado Hudson, boa noite a você que está nos assistindo, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja vendo. Ansioso aqui pelo nosso debate de hoje. Semana passada a gente não conseguiu debater, não conseguimos arrumar a agenda, mas acredito que hoje a gente vai conseguir aqui debater sobre vários temas importantes da nossa política nacional, quiçá mundial. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Brasil atualmente é o segundo país no número de infectados do coronavírus. Como vocês veem esse aumento? Vocês atribuem a quem essa responsabilidade? Vamos começar com o Hudson. Viner, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Muita gente tem feito isso. Vários veículos de comunicações, entre a própria população mesmo, civil, uns perguntam para os outros, pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabe ao certo, ao ponto, o tamanho dessa pandemia. Essa que é a verdade. Todo dia são números que saem nos veículos de comunicações, ninguém sabe ao certo o número exato, ninguém pode cravar isso. Nem todo mundo foi feito testes, né, para saber, e cada vez que aumenta esses testes, os números, consequentemente, vão sendo aumentados esses dígitos. Eu que já quero perguntar para vocês, você chegou a fazer o teste, Viner e Paulo? Não, ainda não fizemos o teste. Pois nós três não fizemos o teste. Às vezes a gente até pegou e não sabe, né? Então, assim, cara, é uma coisa que não tem nada concreto, nada certo. Voltando para não fugir muito da sua pergunta, eu acho que cada momento tem que ter uma razão e uma ação para agir, né? A gente vê aí falar de lockdown, de fechamento total. Vou te dar minha opinião, né, a respeito de fatos. Sou bem pé no chão para falar. Eu não acredito em extremismo. Acho que extremismo radicalismo só atrapalha. Isso deveria ter feito lá atrás. Quando você pergunta de quem é a culpa, eu acho que a primeira culpa é dos governantes, né? É da inteligência do nosso país. Eu não sei se eles já sabiam disso lá atrás, eu acredito que sim, mas não posso te afirmar, e não tomou nenhuma providência por conta de questões econômicas. Um exemplo disso, o carnaval. Entendeu? No carnaval já se sabia do vírus. Ele começou ali por volta de meados de novembro, lá, a ascensão do foco lá na China, né? Na cidade chinesa, mas para nós começou a virar uma realidade a partir do carnaval, em fevereiro, cara. Inclusive, vou refrescar a memória de vocês aqui, no início foram vários memes feitos, da cerveja Corona, muita gente brincando, ninguém levou a sério isso. Né? Então, assim, cabe primeiramente a responsabilidade dos nossos governantes. E quando eu falo governante, eu não estou me referindo ao governo federal especificamente, mas o serviço de inteligência do Brasil, propriamente dito, né? A passar essas informações para a população e eles mesmos começar a tomar as medidas cabíveis. Quais são essas medidas, no meu ver? Por exemplo, a barreira sanitária, Viner, dentro dos municípios já deveria ter acontecido. Nem é estadual, é municipal mesmo. Fecha as barreiras. Isso começou a ser feito agora, há pouco tempo atrás. Né? Os aeroportos nem precisa falar. Essa foi a primeira medida adotada.
né? Não só do Brasil, mas de todas as nações. Fechou todos os voos internacionais. Muita gente, inclusive, ficou detida fora do país de origem, não só do Brasil, aguardando o retorno. Se tratando do município e do estado, a barreira sanitária era a primeira coisa. Eu já conheço mais de 20 países e eu tive contato com todas as pessoas em países que eu tive. Até países onde eu não tive. Na Europa, na Ásia, na África e aqui na América também. Quais foram as medidas tomadas, por exemplo, em Portugal e a Espanha? Paulo e Wiener. Estou falando relatos, pedi para gravar vídeos. Na época eu publiquei esses vídeos nos meus stories. O que eles fizeram lá? Colocou a polícia na rua, cara. Se você sair de casa, você tinha que comprovar aonde você estava indo. Para um serviço de urgência ou emergência. Ou seja, parte de alimentação ou parte de drogarias e farmácias. Então foi isso, a polícia na rua. Para quê? Para conter as pessoas, cara. A gente sabe que a gente não tem educação suficiente. Quando eu falo educação, não é alfabetização, saber ler e escrever. Não é isso. Não é ter diploma, mas é ter disciplina para seguir alguns tipos de ordem a ser tomados. Então, para parar hoje para pensar, a segunda responsabilidade, Wiener, te respondendo, aí sim cabe à população. Tá? Mas a primeira, para mim, é dos governantes. Não foi cancelado o Carnaval do Rio de Janeiro, que a gente sabe que são milhões que vêm, até porque vem muita gente de fora. Não foi cancelado o Carnaval de São Paulo, Salvador, que eu acho que é o que mais recebe turistas, inclusive internacional, e nem propriamente aqui de Belo Horizonte, que recebeu muita gente. Então, lá atrás, deveria ter feito isso. Não foi feito, cara. E agora, a segunda responsabilidade, para mim, é da população, que não respeita as regras que estão sendo implantadas, para tentar conter essa pandemia. Muito bem, Hudson, muito obrigado pela sua fala. Paulo, quais são as suas considerações com essa pergunta? Eu concordo aqui com o que o Hudson falou, dos dois culpados. Eu só inverto a ordem. Para mim, primeiramente, a culpa é da população. Não que a população em si ela seja maldosa em questão de um coronavírus, mas muitas vezes a população é ignorante, literalmente essa palavra, e não ignorante de ser ignorante de mal educado, mas de ter pouco conhecimento a respeito do coronavírus, Ou seja, eles não conseguem ter o conhecimento necessário para saber o quanto é uma situação grave, o quanto é uma situação delicada e de que quão importante é seguir os métodos de prevenção. Porque os métodos de prevenção do coronavírus são muito simples, são coisas que qualquer um pode fazer. É ficar em casa, é lavar a mão, se precisar sair, usar máscara. Coisa que qualquer um pode fazer aqui. Não precisa de muita coisa para seguir os métodos de prevenção do coronavírus. Eu acho que o primeiro culpado é a população. Porque lá no início, realmente, não se fez um lockdown. Mas se orientou, falou na TV para ficar em casa, para não sair, para as empresas estimularem o home office. Eu mesmo estou em home office desde março. E foi a população que saiu de casa, foi fazer social, foi fazer churrasco, foi passear na praia. Então, o primeiro culpado é a população. Desculpa. Mas eu também atribuo uma culpa aos governantes no seguinte quesito. Primeiro, se recomendou o isolamento, mas não se foi firme com isso. Foi um isolamento muito frouxo desde o início. Segundo, a população, como eu disse, ela é ignorante. Ela não tem uma educação de muita qualidade para entender a real gravidade da situação. Então, quando os governantes, e não só o presidente, mas isso ficou muito mais famoso porque o presidente é o principal cargo do país, mas outros políticos compartilham dessa mesma ideia dele, de que é só uma gripezinha, de que só vai morrer quem já tinha que morrer, que algumas pessoas precisam morrer para que a gente vença essa pandemia. As pessoas acabam ouvindo isso e acreditando, porque se vem da boca de uma autoridade tão importante como essa, por que eu vou discordar dele? Se ele está lá, ele sabe o que ele está falando. E aí, Desculpa te interromper, Paulo. Desculpa. É por isso que eu atribuí primeiro a culpa de lá de cima dos poderes. Sim, sim. E aí, igual realmente, lá no Carnaval, no final de fevereiro, a gente não tinha nenhum caso confirmado aqui no Brasil. O vírus já tinha saído da Ásia, já estava frequente na Europa, estava migrando para a América. Realmente, naquela época, quem quiser defender o Carnaval, consegue defender, falando, não, no Brasil não tinha o vírus.
mas todo mundo sabia do risco que seria o início da disseminação naquela época. Porque, como o Hudson mesmo falou, vem muito turista de fora, vem gente de país que já estava em crise. A Itália, por exemplo, já estava em crise naquela época e eu mesmo tenho experiência do primo de um colega de serviço meu que veio da Europa bem na época do carnaval, um pouquinho antes de entrar em quarentena. Então, realmente, a gente não tinha o coronavírus ainda presente no nosso país, mas era nítido e era claro o risco que a gente estava correndo em realizar uma festa daquela. A gente só foi entrar na quarentena mesmo no meio de março, o que para mim, de certa forma, até foi bom, porque o Vini esteve presente. Eu casei no final de fevereiro, né? Se tivesse começado antes, eu nem poderia ter casado. Mas, realmente, naquela época, já era sabido o risco que a gente estava correndo e poderia ter começado o isolamento o quanto antes. Então, você já respondeu. Se naquela época já estava correndo vírus, cabia aos governantes tomar alguma atitude, não à população. E quando você fala que naquela época não tinha nenhum contaminado no Brasil, era porque não tinha feito o teste. Certamente, se tivesse feito o teste, iria achar. Nesse ponto, eu concordo com o Hudson. Creio que naquela época o vírus já circulava no Brasil de forma discreta, oculta. Pode ser que, sim, já poderíamos estar com o vírus aí. Mas eu também concordo com o Paulo, que o principal interessado na própria saúde são as pessoas. Claro, então, não, agora, o devido momento, a culpa é da população, cara. Agora é da população. Né? Mas lá atrás, no início, deveria ter tomado uma atitude, as autoridades tomar uma atitude mais radical. Concordo. Paulo, quer fazer mais alguma réplica? Podemos partir para o segundo tema? Não, eu acho que a gente concordou, a gente só inverteu a ordem de prioridades aí. Eu acho que a gente tem uns pontos de vista bem parecidos quanto isso. Aliás, inclusive, ele falou da barreira sanitária, né? O trabalho na comunicação de algumas prefeituras realmente começou muito tardiamente e de uma forma que eu até não concordo tanto assim. É uma barreira só de conscientização e não uma barreira de isolamento, realmente. Mas a gente concordou na maioria dos temas, na maioria dos tópicos, então pode passar para a próxima pergunta por mim. É isso aí. Então vamos para a segunda pergunta. Estamos tendo diversas manifestações pelo Brasil, pró e contra o governo Bolsonaro. Algumas estão bem radicais, sendo que uma delas, inclusive, atacou o STF. Com esse episódio, tivemos a prisão de uma ativista pró-governo Bolsonaro. O que vocês acharam desses atos? Vocês acham que a prisão dessa ativista por parte do STF foi uma forma de censura? Pode começar, Paulo. Então, primeiramente, a ativista que foi presa, ela foi presa por qual delito mesmo? Se não me engano, por incitação à violência e outros delitos. Então, o principal delito dela, além dela ter incitado a violência, foi atirar fogos de artifício contra o STF. Ela atacou o Supremo Tribunal Federal, foi isso. Não foi somente isso, mas ela colocou, tinha frases que é contra a democracia. Né? Isso, então, esse é o ponto que eu queria chegar. Ela cometeu realmente o delito. Então, a partir do momento que ela comete o delito, eu não consigo ver a prisão dela como censura. Pode ser, a gente fala, o direito a protestar é um direito de todo mundo, eu concordo, inclusive eu super apoio, eu acho extremamente digno quem vê algo que não concorda, vê algo que precisa mudar e vai protestar. Só que as leis do país, elas se mantêm valendo no meio da manifestação. Não é porque você entrou num protesto, uma manifestação, que não existe mais lei para você. Então, se você cometeu algum delito durante a manifestação, tem que responder judicialmente da mesma forma. Eu admiro, respeito quem participa das manifestações, que quer mudar o país, que quer defender o ponto de vista dele, mas tem que saber que lá não é terra sem dono, lá tem as leis igual em todo o restante do país. Eu só não concordo muito também com quem está fazendo manifestação durante a pandemia, que era o nosso tema passado. Né? Eu vou concordar com você em alguns assuntos e outros não. Vamos lá. Primeiramente, Sarah Winter, não é o nome dela, né? Isso já começa aí. Não sei se você tem conhecimento de vocês, eu estudo bastante, leio muito, mas a Sarah Winter, ela usa o nome de uma cidadã inglesa que foi espiã nazista, tá? Que fazia parte de um grupo fascista britânico, entendeu? Então o Winter aí não é dela, o Winter não é dela, é um nome de guerra de uma cidadã britânica que morava na Inglaterra, né, que fazia parte de um grupo de guerra
e era espiã nazista, tá? Só para deixar muito bem claro. Né? E ela pegou o nome dessa mulher. O nome dela é Donvale Taylor. Donvale Taylor é o nome original da Sarah Winter, né? Que essa menina, essa garota brasileira usou. Ela fez parte de um grupo feminista que chama Femen, é um grupo ucraniano, o maior do mundo hoje, que é esse grupo Femen, que foi fundado lá na Ucrânia. E ela começou a ganhar destaque, o grupo, através de atos de nudismo, né? Mostrando partes íntimas do corpo. A mais normal, o mais comum ato de protesto deles era o topless, né? Que é mostrar os seios. Então começa aí. Eu não respeito o que ela faz, porque é sim um ato antidemocrático. Quando o Vini faz a pergunta desculpa, eu respeito, mas não concordo com ela. Tá? Eu não concordo com o que ela faz e com o que os outros grupos fazem também, com o que ela fazia parte. Isso aí eu não aceito. Né? A gente respeita, mas não concorda. Né? Só me corrigindo aí. Então, como o Paulo disse, já começa aí. Porque na pergunta, Vini, você coloca assim, fazendo atos que ela é do governo pró-Bolsonaro. Cara, independente do governo que ela seja, ou quem quer que seja, entendeu? Está na Constituição, é ato antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal. Tem que ser coagido, tem que ser combatida. Foi presa, e com razão. Inclusive, o namorado dela soltou foguete lá na prisão, onde ela está agora essa semana. Então, assim, tem fotos dela com armas na mão. Isso aí propaga violência, cara. Não vai propagar para o Paulo, não vai propagar para o Viner. Vocês já têm uma cabeça formada, dá para ver só de conversar com vocês. Mas para uma criança ver, cara, isso contribui muito para o futuro. Porque, querendo ou não, o Viner e Paulo, ela é uma influenciadora, cara. Entendeu? Quando o jogador de futebol, Adriano Imperador, foi lá para a favela e pousou com um fuzil na mão, essa imagem rodou o mundo, cara. Para você, para mim, para o Paulo, não vai fazer diferença. Mas para uma criança que olha ele como semelhança e como um ídolo, uma inspiração, pode fazer muita diferença sim. E com essa moça também. Ela tem vários problemas familiares, já ficou afastada dos filhos, quase perdeu a guarda do filho dela, na verdade. Não é dos filhos, é do filho. Entendeu? Então, assim, ela se inspira numa nazista, né, cara? Então, assim, por mais que não seja alemã, mas é uma nazista. Que essa Donvale Taylor. Depois vocês dão uma olhada aí, essa inglesa. Então, para vocês terem uma ideia, o símbolo nazista, do nazismo, a suástica, é até proibido, cara. Entendeu? Não é aceito isso. É proibido. Então, você já começa pelo histórico da moça lá atrás. Para mim, Viner e Paulo, é apenas... Eu falei lá no início, cara, qualquer ato extremista, quando você leva ao extremo, independente qual seja, futebol, religião, política, independente se é esquerda ou se é direita, para mim só atrapalha, cara. Essas polarizações aí, cara, só atrapalham. Para mim, ela só quer nada mais que aparecer de fama. E ela conseguiu, cara. Certamente, pode cravar o que eu estou falando aqui. Se ela não cair na ficha suja, eu não sei se ela vai ser condenada, eu não sei, né? A gente não sabe ainda. Ela já foi candidata a deputada e perdeu, mas certamente vocês vão ver ela nas próximas eleições e possivelmente com a eleição dela. Então, ela está conseguindo o que ela quer, cara. Nada mais que aparecer. Se eu perguntar para vocês aqui, o que ela ofereceu para a sociedade, o que ela contribuiu, qual foi o projeto dela, vocês não vão saber responder, não tem, cara. Verdade. Paulo, quer fazer mais alguma réplica? Quer entrar nesse assunto? Eu queria só reforçar realmente o que o Hudson disse, que independente se é pró ou contra o Bolsonaro, a gente não está entrando no mérito de quem ela defende e quem ela critica. A gente está entrando no mérito do ato, que o ato dela foi um ato de vandalismo e ato de vandalismo tem que ser punido. Então a prisão dela não é uma censura, é uma prisão mais do que correta. É isso aí também. Eu esqueci de falar da censura. Não tem nada de censura nisso aí, cara. Poderia ter sido eu, você, o Paulo, quem quer que seja. E outra coisa, só para deixar claro aqui, Viner, já estão sabendo que ela está sendo financiada também, tá? Tem alguém bancando ela para isso. Com certeza. Então, cara, se trata realmente de um crime.